Pessoal, uma bomba gigante acabou de explodir neste exato momento no colo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Uma notícia acabou de ser confirmada e ela veio direto dos Estados Unidos. Eu disse para vocês que a chapa iria esquentar e essa bomba explodiu hoje, neste exato momento. É notícia fresquinha que acabou de sair do forno, tá? Eu já vim aqui atualizar a todos vocês. Gente, a bomba é tão gigante que, segundo informação aqui de bastidores, o ministro ficou bastante furioso e irritado com essa informação que acabou de ser divulgada. Eu imaginava que isso iria acontecer, só não imaginava que iria acontecer agora, em 2024. Tá? Eu pensava que iria acontecer lá no início de 2025, mas não, gente, tá? A bomba explodiu neste exato momento. E eu vou explicar todos os detalhes. É uma bomba gigante que está vindo em direção do ministro Alexandre de Moraes e vocês vão ficar de queixo caído. Além dessas outras várias informações, não vou dar spoiler de tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque além dessa tem outras informações muito importantes, gravíssimas, que eu vou trazer aqui também nesse vídeo. Bem rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, porque ó, você tá aí do outro lado, você já tá inscrito aqui no nosso canal, você já tá fazendo parte aqui da nossa família? Ainda não? Então eu vou te dar um bom motivo. Se você quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, então inscreva-se imediatamente aqui no nosso canal. E o melhor, é totalmente gratuito, você não paga nada, nenhum centavo para estar inscrito aqui. E ó, é automático e é rápido, assim ó, na velocidade da luz. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, gente, é só clicar, clicou em cima, gratuitamente e automaticamente você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vem fazer parte aqui da nossa família, porque aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Gente, logo de cara, deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês que eu jamais imaginaria algum dia assistir. Imaginem só, gente, tá? A Jovem Pan, que um dia foi, né, grande aliada da direita, aliada da Constituição, aliada a Bolsonaro, e ela simplesmente, tá, fez o seguinte, praticamente censurou, calou a boca do advogado do Bolsonaro no exato momento em que o advogado do Bolsonaro estava criticando algumas decisões dos ministros do STF. Gente, vocês acreditam que a Jovem Pan teve a pachorra, a coragem de calar, de censurar o advogado Bolsonaro? Eu acho que esse aqui é um dos vídeos mais vexatórios da Jovem Pan depois do último pleito eleitoral. Vocês vão entender, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imagina. Como esperar, como confiar no jornalismo da Jovem Pan depois desse vídeo lamentável, gente? A que ponto a Jovem Pan se rebaixou, se ajoelhando para esse atual judiciário e principalmente para esse momento desse desgoverno Lula? Assistam, gente, tá? Que vergonha! Uma Jovem Pan que um dia foi tão aliada do Bolsonaro, já deu tanto espaço para o Bolsonaro, agora censurando da forma mais escancarada possível o próprio advogado do Bolsonaro. Vejam só. Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima. É tipo assim, gente, tá? Provavelmente ele deve ter um ponto ali, o diretor, né, do programa deve ter dito, olha, o advogado Bolsonaro tá criticando o STF, tá criticando o Lula, cala a boca desse homem. Então, assim, foi mais ou menos isso que aconteceu, gente, tá? Eu fico impressionada da Jovem Pan ter descido ao nível mais baixo para
a Jovem Pan, gente, se ajoelhou, tá de 4 para o STF e para o Lula da Silva, e a maior prova disso foi nesse vídeo que vocês acabaram de assistir. No exato momento em que o advogado Bolsonaro começou a criticar, tá, algumas decisões do judiciário, começou a criticar o governo Lula, utilizando uma própria fala de um ex-ministro criticando a própria corte, aí ele foi censurado neste exato momento, da forma mais vergonhosa que eu jamais imaginaria assistir isso dentro da Jovem Pan, que um dia, né, gente, tá, fez parte, né, do cotidiano da direita no Brasil. Isso é uma vergonha. Vou até utilizar uma frase aqui do Boris Casoy, porque essa frase é o que define esse papel ridículo da Jovem Pan para com o advogado aqui do Bolsonaro. Próxima informação aqui na tela, gente. Vejam só essa informação que eu vou trazer aqui para todos vocês, extremamente importante. Foi divulgado pela Bela Megali do jornal O Globo, tá? A mudança de Bolsonaro sobre o plano de um de seus filhos concorrer à presidência, gente. Esta informação aqui é extremamente importante. Seria um plano B do Bolsonaro caso ele esteja inelegível lá em 2026. Acompanhe para vocês entenderem a gravidade e a complexidade de toda essa situação. Chamou a atenção entre correligionários do PL a mudança de tom de Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de um de seus filhos concorrer à presidência em 2026. Integrantes do partido afirmam que há poucos dias o capitão reformado, né, o Bolsonaro, passou a admitir a portas fechadas que um de seus herdeiros poderia concorrer à vaga. Até poucos meses atrás ele rechaçava com todas as forças essa ideia. Publicamente, Bolsonaro tem dito que o próprio que ele mesmo, né, será o candidato, mesmo inelegível. O ex-presidente já foi alertado por conselheiros jurídicos de que a chance de reverter a sua situação na justiça é praticamente zero. Eu não concordo com esse posicionamento, tá? Eu acho que o Bolsonaro tem sim grande chance de reverter toda a situação, ainda mais se tratando desse judiciário. E vocês vão entender nas próximas informações que vão ser divulgadas aqui nos próximos dias, tá? Mas vamos ater aqui a esse fato. Ainda mais com as provas trazidas pela Polícia Federal no inquérito que indicou ele e mais 36 pessoas por uma tentativa de golpe de Estado. Com relação a essa questão aqui, essas provas da PF, daqui a pouquinho eu vou trazer uma notícia aqui que parece que começou a cair por terra a narrativa da Polícia Federal. Folha de São Paulo acabou de divulgar uma bomba. Parece que esse relatório da Polícia Federal tá definhando. Vou trazer essa informação daqui a pouco, tá? Então aqui, ó, primeiro aqui diz o seguinte: o plano de lançar um dos filhos de Bolsonaro encabeçando uma chapa não se limita ao capitão. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a aventar em entrevistas a possibilidade de o deputado federal Eduardo Bolsonaro concorrer ao plenário do Planalto. Isso aqui, gente, para vocês que acompanham os vídeos que eu posto aqui nesse canal, não foi pego de surpresa, porque eu já tinha trazido a informação de que o Bolsonaro, durante uma entrevista à Rádio Auriverde, ali ele mencionou pela primeira vez o nome do Eduardo Bolsonaro, que poderia, no lugar dele, concorrer à presidência caso ele fique inelegível. Então, passou-se a aventar, tá? Não o nome de Tarcísio de Freitas, mas sim o nome do próprio Eduardo Bolsonaro. Uma parte da legenda avalia que o nome de Eduardo seria a opção ideal, por ele não ter enfrentado problemas na justiça como o senador Flávio Bolsonaro, que foi alvo da investigação das rachadinhas que acabou arquivada. Além disso, apontam que o deputado teria uma conexão maior com a militância de direita e lideranças internacionais, com o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump. Mas outra ala do PL avalia que o perfil mais político e menos ideológico de Flávio Bolsonaro se encaixaria melhor em uma corrida pela presidência. Aqui, gente, antes de passar para a próxima informação, eu gostaria que você que está do outro lado do China, eu queria que você colocasse aqui embaixo a sua opinião. Se porventura, a gente não quer que isso aconteça, eu vou até bater aqui na mesa, mas se porventura o Bolsonaro estiver inelegível em 2026, quem você acha que seria, que representaria, quem você acha que teria maiores chances de derrotar o Lula em 2026? O Flávio Bolsonaro, tá? O senador Flávio Bolsonaro ou o deputado Eduardo Bolsonaro? Qual dos dois irmãos teria maior chance, teria
chance gigantesca de derrubar o Lula ou o Haddad, porque se não for o Lula, possivelmente ele deve indicar o Haddad para a sua sucessão. Então, quem vocês acham que derrubaria a esquerda na eleição de 2026? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Eu faço questão de fazer plantão para ver o seu comentário aqui embaixo. Próxima informação aqui na tela, gente. Deixa eu trazer aqui esta informação extremamente importante com relação ao STF, tá? Haverá ação de Trump contra censura no STF. O nosso querido colunista, jornalista Jorge Serrão acaba de revelar uma bomba gigante que vai abalar as estruturas da política e do judiciário no Brasil. Vocês vão ficar impressionados e impactados. Só assistam. Vejam só a bomba que vai explodir a qualquer momento. O poder econômico decreta: estamos ferrados com a política econômica de Lula. Caramba, o bicho pegou. Reverberou nesse final de semana uma declaração importantíssima do presidente do Grupo Cosan, Rubens Ometo, quinta-feira passada, em um evento importante econômico em São Paulo, do Grupo Esfera Brasil. Rubens Ometo estava ali do lado do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e mandou essa para ele e para empresários que estavam próximos. Acho que a gente está numa situação muito difícil. Quando você é empresário e vê tudo o que está acontecendo, vê claramente uma política de partido, de não reduzir gastos. Está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal que tudo se assenta. Mas eles não querem fazer. O que vai acontecer? Os juros vão subindo. Os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vão acontecer, porque os empresários que investirem nessas taxas de juros vão quebrar. Estamos, segundo Rubens Ometo, desculpe o francês, estamos ferrados. A palavra seria outra. Porque a alta administração do nosso país acha que está certa e não quer fazer nada. É uma pena. Foi o que declarou Rubens Ometo. Só que Rubens Ometo emitiu uma opinião, ok, tudo certo, seria um empresário dando seu pitaco sobre o problema grave econômico. Só que Rubens Ometo é do Grupo Cosan e o Grupo Cosan é do Grupo Shell. Ou seja, Lula já está deixando insatisfeitos os controladores reais do mundo. Então, Lula já era contagem regressiva para o fracasso total. Se o fracasso fosse só seu, Luiz Inácio Lula da Silva, beleza, mas não, é o fracasso do Brasil, é o fracasso do brasileiro, a economia detonando. A regra sempre foi muito clara. Quando um governo vai se ferrar, vai quebrar, vai perder a capacidade de governabilidade, ele se dana porque a economia ferrou. É sempre assim. Vamos lembrar, Jair Bolsonaro fez uma política econômica com Paulo Guedes muito responsável. O sistema de poder fez o diabo para tirar Jair Bolsonaro do poder. Não conseguiu, não teve condição objetiva, a não ser com a eleição. Por quê? Porque Bolsonaro foi bem na economia, na condução da economia. Lula faz o contrário, vai péssimo na condução da economia, não indica o caminho para o Brasil evoluir economicamente, fica só no discurso, mas na prática, tudo complicado. Juros subindo, déficit fiscal se ampliando, saindo do controle claramente, e as pessoas vendo o que está pegando. Vamos, por exemplo, do Lula. Picanha subindo de preço. Ovo, não tem picanha, coma ovo. Ovo também subindo de preço. Pé de galinha. O pé de galinha também ficou mais caro. Tudo ficando caro, tudo encarecendo. Porque os custos gerais refletem o governo, que gasta mal, que cobra muito imposto, né? Que não entrega o que promete para a economia. Então, a expectativa é de um Brasil ferrado. Agora, Lula não está ferrado só na economia, está ferrado em várias outras conduções. Tem aí, sendo gestada devagarinho, uma insatisfação militar muito grande. Pressão sobre Lula, mas dá uma dor de cabeça danada que obriga ele a perder tempo com certas situações que ele não deveria nem estar perdendo. Por exemplo, o sistema agora fez mais um indiciamento de militares ligando-os ao tal golpe que Jair Bolsonaro ia dar para tirar o Lula do poder. Agora pegaram os militares que seriam ligados a um plano de comunicação. A coisa vai ficando cada vez mais rocambolesca. E Lula, no final de semana, teve uma reunião às pressas, fora da agenda, com os comandantes militares e com o ministro da Defesa, José Múcio. A queixa
a redução de gastos na área militar. Redução de investimentos na área militar. Os militares vão ter que pagar a conta, isso fica público, do que está acontecendo no país, de ruim na economia. E aí vem aquele desgaste, né? Porque os militares não querem levar essa fama. A base começa a pressionar e aí o comando fica chateado, fica preocupado. Ah, não vai dar em nada, vai ter golpe? Não, gente, não tem perigo de golpe nenhum. Os militares, funcionários, servidores públicos fardados querem só a tranquilidade, mas Lula não está dando essa tranquilidade para eles. E teve um outro acontecimento que também é importante de registrar. A Marinha de maneira muito inteligente, sua área de comunicação foi genial. Fez uma propaganda para comemorar o Dia do Marinheiro, dia 13 de dezembro, que arrebentou, está fazendo um maior sucesso nas redes sociais, está sendo entendido aí como um recado para a área econômica do governo, que quer cortar, vai cortar verbas pesadas também da Marinha, da área de operações especiais como um todo das Forças Armadas. Mas o recado da Marinha foi sensacional, né? A Marinha, no seu comercial, traçou um paralelo, mostrou um paralelo entre a vida comum das pessoas e a vida dos militares, o sacrifício militar, a vida das pessoas na sua rotina, e no final das contas ela pergunta: quer privilégio? E a moça marinheira responde: então vem para a Marinha. Ou seja, ali não tem privilégio na dura vida militar, privilégio do qual vem sendo a Marinha acusada pela área econômica incompetente do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então o bicho está pegando. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, Donald Trump cada vez mais indicando gente que está com jeitão de que vai dar uma trumpicada aqui para o lado do Brasil. As nomeações para o FBI, o Federal Bureau of Investigation, e para sua estrutura de comunicação, a Federal Communication Commission, dão indicações pesadas de que haverá, sim, uma atuação de Trump contra o Deep State da América, que promoveu censura nas redes sociais. E esse mesmo Deep State que ajudou ou tolerou que empresas americanas fossem prejudicadas no esquema woke global. Então vem pancada para o lado de cá, porque todo mundo sabe que uma grande empresa americana, o X de Elon Musk, seu Starlink e o resto foram prejudicados pelo Brasil. Não importa quem prejudicou, o Brasil vai levar a retaliação econômica. E aí um Brasil já detonado economicamente com Lula, já sem condição de andar sozinho com as próprias pernas, leva uma mínima traulitadinha norte-americana, a gente não vai aguentar. Aí, como bem definiu o empresário Rubens Ometo, ao presidente do Banco Central, futuro, o Galípolo, estamos ferrados. Estamos ferrados, né? Graças àquela galerinha que fez o L, votou no Lula e colocou o ex-presidiário na presidência da República, né? O Brasil simplesmente está fadado ao fracasso de agora em diante. Só Deus, gente, e Bolsonaro para salvar o Brasil. Agora, o que eu achei importante aqui na fala do nosso querido Jorge Serrão foi o ponto, né, em que ele mencionou. E eu sei que muitas pessoas ficam com aquela dúvida: Fabiana, por que será que o Lula decidiu mirar em cheio os militares? Porque tinha muitas áreas para ele cortar. Por exemplo, a Lei Rouanet, né, o Lula da Silva poderia ter feito cortes no orçamento da Lei Rouanet, mas ali não, ele deixou intacto porque os artistas, né, os atores, os cantores, ajudou a eleger ele à presidência da República, porque tem muitos seguidores, conseguiu angariar muitos votos durante a campanha, então ali o Lula não quer mexer. Aí muita gente fala assim: Fabiano, mas o Lula tá com 40 ministérios, cerca de 40 ministérios, poderia diminuir o número de ministérios, né? Fazer corte de gasto, realmente cortar na carne onde realmente precisa. Aí a grande pergunta é: mas por que o Lula não mexe na Lei Rouanet, no corte de gastos? Por que ele não mexe no número de ministérios para fazer corte de gastos? Mas por que o Lula então decidiu mirar na área militar, mexer com as Forças Armadas? Gente, a resposta é extremamente simples, tá? O grupo militar, Forças Armadas em si, não é muito alinhada com a esquerda, porque ali a grande maioria dos militares são conservadores, são mais alinhados, né, com a direita. A grande maioria vota em Jair Messias Bolsonaro, exatamente por essa questão de conservadorismo. Então ali é uma ala que, eleitoralmente se falando, politicamente se falando, não é muito interessante para o Lula da Silva. Então ele não vai agradar aqueles que, na sua grande maioria, votem em Jair Messias Bolsonaro. Então essa seria uma resposta plausível
para o fato do Lula da Silva estar mirando em cheio, igual um míssil teleguiado, punindo aí as Forças Armadas com um corte de gasto gigantesco contra os militares, e tem muita gente furiosa, gente, tá? Muitos militares furiosos, porque eu disse para vocês, vai mexer no bolso das Forças Armadas, dos militares, pessoal do Exército, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não ia dar bom. E eles estão vindo para cima com tudo. Tanto é que a Marinha fez aquele vídeo com um recado reto e direto para o José Múcio e o Lula da Silva. Privilégio? Será mesmo? Tá aqui. Na Marinha tem privilégios? O recado foi dado. Eu coloquei o vídeo aqui ontem no canal para vocês assistirem. Agora, gente, tá? Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque essa informação é extremamente importante. Um recado para o Alexandre de Moraes, vinda direto dos Estados Unidos. Gente, a impressão que eu tenho é que a partir de janeiro de 2025, a vida, tá? Vou mais longe. Eu acho que os Estados Unidos vai ser o terror da vida de Alexandre de Moraes, tá? Principalmente depois dessa informação que foi divulgada aqui desde hoje. Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês por que é que isso aqui pode ser um terror na vida do Alexandre de Moraes. Ó, deputada americana manda recado para Lula e Moraes. Então, a vida, né, que vai virar o terror não é só do Moraes, do Lula também, vocês vão entender, gente, tá? É bem complexo, mas eu vou explicar aqui da forma mais fácil para vocês entenderem. Em maio, a deputada norte-americana Maria Elvira Salazar chamou o presidente Lula, tá, de condenado por corrupção e classificou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como operador totalitário da justiça brasileira. À ocasião, a parlamentar participava de uma audiência na Câmara dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão no Brasil. Agora ela volta a criticar a corte e diz para Lula ter cuidado. Ou seja, a Maria Elvira Salazar, congressista americana, que está com a grande maioria ali dentro do parlamento, acaba de mandar um recado reto e direto para o Lula da Silva. E não para por aí, não. Em entrevista à Gazeta do Povo, a Maria Elvira Salazar falou sobre qual deverá ser a postura do presidente reeleito nos Estados Unidos, Donald Trump, com relação aos regimes autoritários da América Latina, a exemplo de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Os regimes opressores ao redor do mundo saberão que há um novo xerife na cidade, disse a deputada. Não haverá mais tolerância para seus aparatos repressivos e estou confiante de que a administração de Donald Trump tomará as medidas necessárias para mantê-los na linha, completou Salazar. Maria afirmou ainda que esses regimes opressores agora terão de lidar também com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional. Ela os chama de amigos declarados da liberdade na América Latina. Recentemente, Lula se referiu a Trump como nazista. Já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou Elon Musk, que fará parte do novo governo, de tendências nazistas. Sobre o comportamento dos dois chefes do Estado, a deputada afirmou que ambos devem ter muito cuidado antes de seguir o mesmo caminho de outros socialistas, como o ditador Nicolás Maduro da Venezuela ou Daniel Ortega da Nicarágua. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, terão tolerância zero para novas tentativas de repressão, declarou Maria Elvira Salazar. Questionada sobre sua promessa de retirar o visto norte-americano de Alexandre de Moraes e de outras autoridades brasileiras que estariam limitando a liberdade de expressão, a parlamentar afirmou à Gazeta. Essa aqui é a parte mais importante, gente. Trump cercou-se de pessoas como Elon Musk, que tem plena consciência das violações de liberdade de expressão perpetradas pelo ministro Moraes contra seu próprio povo. Segundo a deputada republicana, o governo dos Estados Unidos não deve mais continuar recompensando governos na América Latina que violam o direito de liberdade de expressão de seus cidadãos. Tá aqui, gente, tá? Nesse vídeo aqui foi o momento em que ela mencionou o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Ou seja, vai vir chumbo grosso pro lado do judiciário,
do executivo aqui no Brasil, eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Ou seja, a deputada americana acaba de mandar um recado para Lula e Moraes. Ou seja, o Donald Trump não vai alisar qualquer comportamento de repressão e cerceamento de liberdade de expressão, gente. Que bomba gigante. Agora, gente, próxima informação aqui na tela, que eu preciso trazer aqui para todos vocês. Vejam só isso aqui. Ex-segurança de Tarcísio de Freitas é afastado do cargo, gente, tá? Ex-segurança, tá, de Tarcísio de Freitas é afastado da PM após ser preso por participar de esquema do PCC, ou seja, ele foi afastado do cargo. Ex-segurança do Tarcísio de Freitas foi afastado do cargo após ser preso por participar de esquema do PCC. Tá aqui, gente, a informação divulgada pelo jornal O Globo. A Polícia Militar anunciou nesta segunda-feira o afastamento do capitão Diogo Costa Cangerana, preso por suspeita de integrar um esquema do PCC. Na semana passada, o agente foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga o sistema de lavagem de dinheiro da facção criminosa por meio de fintechs, que teria movimentado cerca de 60 bilhões nos últimos 5 anos. A informação sobre a dispensa, né, de Cangerana foi revelada pelo portal de notícias Metrópolis e confirmada pelo O Globo. De acordo com as informações, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a PM atuava, né, na Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes, como chefe de equipe da Divisão de Segurança de dignatários, né, do Departamento de Segurança Institucional em 2012 até 3 de setembro deste ano. A partir dessa data, foi transferido para o 13º Batalhão da região central, ou seja, não tem como, né, gente? Tem que ter punição, porque senão abre precedentes para que outros cometam crimes, participam, né, sejam ligados aí à rede do crime, e se não acontecer um tipo de punição, aí como é que vai dar para confiar naquelas pessoas que estão fazendo parte da segurança de um governador, que é um cargo, né, gente, extremamente importante. E agora, gente, tá? Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque esta informação divulgada pela Folha de São Paulo, eu fiquei simplesmente de queixo caído. Esta matéria da Folha de São Paulo derruba por terra a narrativa, né? Praticamente toda a narrativa da PF de querer incriminar o Bolsonaro nessa suposta tentativa de golpe de Estado. Acompanhe, gente, tá? Isso aqui você não vai ver num canal de esquerda, nem um militante de esquerda falando sobre isso aqui. Porque a própria PF reconhece que em algumas partes do relatório carece de provas. Ou seja, está sendo sondado, está sendo investigado, mas não estão encontrando provas. É o que eu sempre falo aqui para vocês. Vários pontos, o próprio Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, que acabou de elaborar um documento que vai ser utilizado para rebater esse relatório da PF, e agora vem a Folha de São Paulo e acaba de afirmar que nesse relatório da PF está carente de provas. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Agora começou a cair por terra a narrativa de alguns pontos dentro desse relatório que imputa crimes ao Bolsonaro que, na verdade, por enquanto, não tem provas. Acompanhe a matéria que vocês vão entender. Minuta do golpe é elo forte com o Bolsonaro, mas Polícia Federal tem conclusões com indícios parciais. Ou seja, parcial não é completo. Então, falta conclusões, faltam provas em algumas questões. A matéria está explicando aqui, gente. O relatório final da PF, tornado público na última terça-feira, traz fortes elementos de vinculação de Jair Bolsonaro com a chamada minuta do golpe, mas em outros pontos faz afirmações categóricas com base em indícios parciais e passíveis de maior questionamento. Gente, isso aqui não é eu que estou dizendo, é a própria Folha de São Paulo que teve acesso ao relatório, fez a análise e viu o seguinte, gente, tá aqui, tá? Indícios, mas isso aqui não é prova. Indícios é completamente diferente de provas. O cenário apurado, reforçado por ações e declarações de Bolsonaro e dos próprios indiciados, aponta para uma inequívoca trama golpista no final de 2022. Apesar de a PF listar uma série de conclusões nas 84 páginas do documento, algumas ainda carecem de elementos substanciais. Ou seja, carecem de provas. É aquilo que eu venho repetindo para vocês
a todo momento, como a de que Bolsonaro sabia do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Ou seja, a PF, a Polícia Federal, levantou essa questão de que havia ali um plano para acabar com a vida do Lula, do Moraes e do Geraldo Alckmin, porém a PF não está conseguindo provar que o Bolsonaro sabia que estava tendo esse plano para acabar com a vida deles. Foi aquela questão lá do Mauro Cid, que ele disse lá na frente do Alexandre de Moraes, olha, eu não sei, tá? O Bolsonaro não sabia dessa trama para tentar acabar com a vida de fulano, ciclano, ciclano. Aí depois o advogado do Mauro Cid foi lá, deu rata na Globo News, que o Bolsonaro sabia do plano para matar fulano. Aí depois teve que vir e desmentir. Então a própria PF não tem prova concreta de que Bolsonaro sabia do plano para matar esses 3 que eu acabei de mencionar aqui para todos vocês. Vocês estão entendendo a gravidade da situação, gente, tá? Travestida em áreas de ilegalidade, o documento teve uma de suas versões apreendida na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Em suma, estabelecia medidas para anular o resultado de eleição de Lula e manter Bolsonaro no poder. Aqui eu não vou nem ler o restante, porque a parte principal a gente já correu aqui. Por quê, gente, tá? Isso aqui, a própria Folha de São Paulo, gente, não é eu, não é nenhum outro jornalista, a própria Folha de São Paulo que teve acesso a todo o relatório, leu tudo, analisou e disse, olha, tem aqui indícios, mas cadê a prova? Cadê a prova concreta, né, de que Bolsonaro sabia dos planos, né, do que iria acontecer? Vocês estão entendendo aqui, gente, a gravidade da situação? Imaginem só os jornalistas militantes de esquerda, da Globo News, por exemplo, tendo acesso aqui a esse posicionamento da Folha de São Paulo, gente. Folha de São Paulo derrubando por terra narrativas que a PF está tentando imputar contra o Bolsonaro, mas carece de coisas mais substanciais, mais concretas, provas concretas. Cadê? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela sua paciência, pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Até lá.